Boa noite. 29 de setembro, 19h56. Tudo bem com vocês? Como é que foi o começo da semana? Espero que tenha sido muito bom. Eu vou começar já fazendo a introdução usando uma palavra muito feia, mas foi o que eu pensei no momento que eu acabei o meu treino físico de hoje. Então hoje eu vou falar sobre a ingratidão do treinamento físico. É isso aí. Eu quero compartilhar com vocês a minha experiência quando eu fico alguns dias sem ir à academia. E ao final deste vídeo, você vai entender por que é tão importante a constância, manter a constância nos exercícios físicos. Bom, como você me acompanhou aí na semana passada, eu estive doente, né, todos os dias. Inclusive, eu ainda não me recuperei 100%. Né? Alguns dias da semana passada eu estava um pouco melhor, estava mais animado, em outros nem tanto. Outros eu estava bem cansado. Eu tive coriza, mal-estar, dor de cabeça. Eu tive também um pouco de dor no corpo e até um pouco de falta de ar nessa semana. Como um bom, como um bom homem, obviamente eu não fui para o hospital. Eu não fui ver o que eu tive. Eu simplesmente fiquei aqui em casa. É claro que eu não consegui dormir também, né? Esse combo aí, ele me impediu de dormir bem e por conta de toda essa característica, essa conjuntura, eu não quis forçar o corpo indo para academia. Então o que eu fiz? Eu fui dia a dia, eu fui fazendo avaliações para saber se eu teria condições ou não de ir no dia seguinte, e eu acabei optando por não ir na academia durante uma semana. Então a semana inteira passada eu não fui. E o meu intuito, na verdade, era de não agravar, né? Às vezes, quando eu estava começando com alguma gripe, alguma coisa, eu ia para academias mesmo assim, treinava sem falar nada, aí no outro dia eu piorava, não ia, aí os professores falavam, ó, quando você tiver mal, assim, né, não vem para academia porque fica com a imunidade baixa, e aí você se esforça mais ainda e às vezes agrava a doença. Aí eu falei, não, tudo bem, então não vou mais fazer isso. E dessa vez eu entendi que se eu forçasse a minha ida à academia, podia ser que eu piorasse, né? Principalmente por conta da falta de ar. É, não é uma falta de ar naquele sentido igual quem tem asma, né? Que fica assim puxando, não é isso. Mas é uma falta de ar no sentido de cansaço mesmo. Que você pode estar sentado no sofá e de vez em quando você tem que dar uma puxada, assim, né? Uma inspirada mais forte. Então é esse tipo. E aí eu fiquei pensando, falei, olha, se eu tô assim, sentado, né, sem me movimentar, se eu tô com um pouco dessa falta de ar, eu imagino se eu tivesse lá treinando, me esforçando, né? Só um minuto, por favor. Era o alarme da minha esposa aqui para tomar o remédio. Então, aí eu falei, pô, se eu já tô com falta de ar aqui, sentado no sofá, sem fazer nada não, né? Mas assim, sem fazer o esforço físico, tal, fico imaginando na academia, né? Então, eu fiz esse repouso na academia, né, durante a semana, mas foi apenas na academia, né? No meu trabalho no mundo real e no mundo digital, eu continuei aqui fazendo minhas atividades, né? Eh, Bom, depois dessa semana eu decidi, falei, olha, independente de qual é o meu estado, né? Eu vou voltar, porque se você somar lá de. Eu tinha ido treinar na sexta, depois eu faltei a semana inteira. Então, se somar de sábado até domingo, né? Quase 10 dias. Aí eu falei, não, eu vou voltar na segunda-feira. E hoje, então, eu fui treinar. É, a primeira coisa que eu posso dizer pra vocês é assim: o treino foi horrível. Treinar hoje foi horrível. Eu tava sem força,
estava sem coordenação para fazer os exercícios, eu estava sem ritmo, eu estava sem resistência. Então, sem resistência, eu fazia um exercício lá, 10, 12 repetições, eu tinha que ficar 1 minuto lá, parado, esperando me recompor, né? E eu, assim, eu não tô falando, como eu disse, né? 3 a 10, 12 repetições. Eu não tô falando de exercícios de cardio ou metabólico. Não era tipo 1 minuto na esteira, 10 minutos 5 minutos na bike, não. Era fazendo musculação. Era simplesmente pegando o peso e fazendo lá. Alguns exercícios funcionais, tal, de prancha, tal. Mas basicamente eram esses, né? Então não tinha muito movimento, vamos chamar assim, né? Não eram movimentos muito com, né, com tanto ritmo, com tanta energia. E eu tinha que ficar 1 minuto. E todos os movimentos que eu fiz, eles doeram. Todos os movimentos. Para vocês terem uma ideia, o supino hoje na barra, eu chego a colocar mais ou menos uns 20, 30 quilos de cada lado, depende do dia, né? Depende da repetição, depende como que tem que fazer. Hoje eu peguei não fiz na barra, eu peguei um halter de 10 quilos de cada lado. E aí ele pediu para fazer 3 séries de 10 a 12 movimentos. Na terceira série, quando chegou no 7, quase meu braço não levantava mais. Era como se eu tivesse, sei lá, eu até brinquei com eles lá na academia. Eu falei, meu, eu tô fazendo aula experimental para ver se eu vou continuar na academia ou não. Porque é assim, né? Quando você não treina, vai fazer uma aula experimental para ver se você gosta ou não. E o resultado de tudo isso daí é que eu passei a aula inteira me lamentando, professor. Eu parecia um novato. Eles até brincaram lá na academia, dando risada, né? Eu falei, nossa, que coisa horrível que é treinar, né? Dói tudo, né? Eu tô há 3 anos treinando, eu achei que quando eu comecei a treinar, eu achei assim, pô, no começo é difícil, mas depois as coisas vão melhorando, você vai fazendo, tararau, e as coisas vão ficando mais fáceis. Elas não ficam mais fáceis. E agora eu tô aqui gravando o vídeo, depois de ter escrito o roteiro, e eu tô aqui me movimentando porque os braços estão doendo, o ombro tá doendo, o abdômen tá doendo. Tá tudo dolorido, né? Não é aquela dor de você falar assim, nossa, né, não consigo segurar meu braço, mas é aquela dor constante, sabe aquela dor constante, assim, de você saber que o músculo existe? Pois é, eu tô assim agora. Bom, por que que eu tô contando toda essa história? Eu concluo com vocês que o exercício físico é o melhor exemplo para demonstrar o resultado do que a constância nos traz na nossa vida. Por que eu falo isso? Porque às vezes você, por exemplo, você começa a estudar. E aí você começa a estudar determinado assunto, você vai lendo um livro, você vai lendo artigo, você vai pesquisando na internet, você vai fazendo lá os seus trabalhos. Só que é difícil você mensurar assim, nossa, eu saí do 0 até o 10, do 0 até o 100, né, nos estudos. É difícil você conseguir mensurar isso. E muitas vezes você estuda e fala, cara, mas não é suficiente, né? Eu não acho que eu estou pronto para fazer tal apresentação. Então, a parte intelectual, né, dos estudos, da leitura, é mais difícil você mensurar a importância da constância. Agora, o exercício físico é muito fácil. Então, no meu caso aqui, que eu estou dizendo, né, eu treino há 3 anos, constantemente. E eu fiquei agora uma semana parado, né? Eu voltei para treinar, eu tô parecendo um novato. Eu sinto dor, eu sinto falta de ritmo, sem coordenação, postura corporal para fazer o exercício, precisei ser corrigido algumas vezes. Então parece que você realmente volta a estaca zero. Por outro lado, quando você começa
aí constantemente na academia, você começa a fazer alguns exercícios, você começa a levantar alguns pesos que você fala, cara, tá valendo a pena eu vir aqui todos os dias. Olha, no começo eu tinha uma dificuldade tremenda para fazer esse exercício, agora eu estou fazendo ele com mais peso e com mais facilidade. Então, no treino, você consegue ver o resultado da constância muito nitidamente. Muito nitidamente. E aí, o que é bom disso? O bom é que você acaba fazendo a analogia do treino para a tua vida. Então você fala, cara, eu tô ali constantemente fazendo exercício físico. Se eu fizer a mesma coisa com o estudo, cara, vai dar certo. Se eu fizer a mesma coisa no trabalho, vai dar certo. Se eu fizer a mesma coisa na educação do meu filho, vou forçar ele, forçar no sentido bom da palavra, né? Vou forçar ele a entender aquilo, a aprender aquilo, vai dar certo. No seu trabalho, muitas vezes você é responsável pelo treinamento de algum funcionário. Cara, vou falar 15, 20, 30, vou pedir para ele fazer constantemente aquilo, uma hora ele vai ficar bom naquilo. Então o exercício físico ele te proporciona essa experiência, né? Então a palavra de ordem é constância. O objetivo agora é treinar todos os dias até o final do ano. Serão 3 meses até o final do ano. Então, para me ajudar, amanhã eu vou voltar a fazer os stories no Instagram, que eu faço todos os dias na saída. Aquilo me ajudava, porque no dia seguinte as pessoas faziam meme, brincavam comigo na academia, então eu sabia que eles estavam me acompanhando. Então amanhã eu volto com os meus stories. Obrigado e até amanhã.